No vídeo que aparece essa menina ucraniana que mora no Brasil falando do Lula, né? Porque o Lula ele fala coisas e que parece que ele não reflete sobre as coisas que ele fala, tá? Então, muitas vezes ele apoia a Rússia em certas situações, quando na verdade ele nem por palavra deveria dizer isso, porque nós, quanto questão de guerra, temos que ser neutros e não tomar partido em nenhum dos lados, mesmo sabendo de questões que envolvem essas nações, né? Como a entrada da Ucrânia para a OTAN. Então, as palavras do Lula impensadas, apesar dessas palavras, não foi o Lula que provocou a guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? Por mais que as suas palavras estejam erradas, não foi o Lula. Então, tipo assim, as pessoas falam assim: vocês vão apoiar um cara que diz isso? Não. A gente vai apoiar um cara que ele, não por ele dizer isso, né, mas pelos outros méritos que ele tem. A gente não vai deixar de apoiar o cara por conta de uma declaração errada ou um momento que ele deveria ficar calado e ele vem e fala. Então, até isso é feio, usar isso como forma de politicagem, porque a gente sabe que o motivo na guerra entre Rússia e Ucrânia é só você se perguntar: quem que impede Taiwan de vender chips para a China e fica afrontando a China? Estados Unidos. Quem que provoca a potência nuclear da Rússia? Os Estados Unidos. Então, se existe um culpado nessa situação, não é o Lula. Por mais que as suas declarações sejam escrotas e chulas, não é ele o culpado. E de nenhuma maneira há como o Lula dar fim nessa guerra, né? Eu tenho certeza que ele deveria se retratar quanto a essas questões, né? Nós sabemos que o Brasil e a Rússia têm uma conexão através dos BRICS, e isso é antes da guerra, ou seja, acordos comerciais nunca foram proibidos entre os países. Não é porque se tem uma guerra que se destroem laços comerciais, porque depois a guerra acaba e todo mundo que era inimigo vem a ser amiguinho de novo, tá? O tempo apaga ou finge que não lembra do sofrimento alheio. Então, por mais escrotas que a declaração do Lula seja, é, as ações dele em prol da tentativa de um finalizar, de um findar dessa guerra, também precisam ser avaliadas, né? Porque a direita usa essas palavras de revolta com razão da menina para tentar dizer que o Lula é o cara que não serve para nada, né? É mais feio fazer isso, é muito feio fazer isso, porque você está usando uma coisa que, né, você pode argumentar sobre o erro do que o Lula fala, mas você usar isso como palanque político mostra o tamanho da sujeira que vocês têm. Então, o Lula, como ele está próximo da Rússia, né, e se ele não fala nada que prejudique essa relação entre Rússia e Brasil, e também tenha a confiança da Ucrânia, fica muito mais fácil de se ter um acordo, tá? Porque, primeiro, o Lula faz parte do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, ele ocupa um cargo em que ele está aprendendo a lidar com essas situações, e com certeza as pessoas cometem erros, tá? Todas as pessoas cometem erros, fazem declarações erradas e depois, quando se calcula, às vezes por não pensar direito, por não ter alguém de confiança para te aconselhar, ou por você mesmo não querer saber de ninguém, não dar ouvido a conselho e você achar que a coisa tem que ser feita daquele jeito. Então as pessoas têm o direito de errar, têm o direito de refletir e mudar, tá? Ponto. Só os idiotas não mudam. Então, a partir daí, o esforço, o que se pode ser feito é se esforçar para que haja paz. Porque quando surgiu essa guerra de Israel, agora com o Hamas, que na minha visão não estão guerreando só contra o Hamas, eles estão guerreando até contra a Palestina. As declarações do premier Benjamin Netanyahu, você vê que em nenhum momento eles falam da Palestina,
daquela população como trazendo uma solução de resgate desse povo, sempre tratando o Hamas como se fosse, na fala dele, como se todos os palestinos fossem o Hamas, tá? A impressão que a gente tem. Então, o que pode ser feito aqui na questão do fato dessa guerra ter desvirtuado a atenção para a guerra na Ucrânia, que a gente não sabe como está, se está parada ou se está em constante batalha. A gente não sabe o que está acontecendo lá. Possivelmente continuam em batalha, não se tem um botão de pause, né? A não ser que não tenha ordens vindas, né, de ambos os lados. Mas essa guerra tem que ter fim. Quando se desvirtuou para outras questões, né, de Israel, se esqueceu a guerra na Ucrânia. Ou seja, aquele povo está lá, longe de suas famílias, né, querendo voltar para os seus lares, querendo dar um abraço nos seus filhos, ver a sua casa, seus animais de estimação, ver a sua família toda, né, receber um momento de alívio e tratar-se psicologicamente dos horrores que viram lá, porque depois disso vem o tratamento psicológico daquele povo. Em contrapartida, a população aqui no Brasil não faz ideia, né? Aqui no Brasil falta-se água durante uma semana, as pessoas entram em desespero. Você imagina a situação lá em Gaza, onde as pessoas não têm água nem para beber, já não se preocupam nem mais com banho, as doenças já vão se aproximando, né? Comida não tem, as crianças chorando, sofrendo, as questões psicológicas de uma guerra que depois vão ter que ser tratados, os traumas para aquelas crianças que sobreviverem, mas que estão vendo aterrorizadas tudo aquilo. Essas coisas, a gente não tem ideia aqui no Brasil. Eu vejo os comentários de alguns inúteis, uns idiotas, que não, tem que ter guerra. Esse cara não faz ideia do que é um sofrimento. Eu acho que nunca pegou uma faquinha de serra no dedo. Eles não sabem o que são as dores da guerra, então fala besteira. Guerra é sofrimento. Enquanto você não sente, não vê sua família passando por isso, você não faz ideia. Você não faz ideia, tá? E Israel parece que se esqueceu do Holocausto e do grande milagre do Criador de ter transformado a vida de um homem chamado Schindler, né? Que tem um filme, A Lista de Schindler, um homem que primeiramente era um homem materialista, né? Que se aproveitava da mão de obra dos judeus para fazer utensílios de janta, né? Garfos, facas, talheres, e comprava todos aqueles personagens da guerra, né? Os patente alta com coisas contrabandeadas, pagava suborno, e assim ele salvou alguns judeus que o Bigodinho lá exterminou 6 milhões de judeus, e ainda sobrou alguns salvos por esse homem. Mas parece que Israel não se lembra dessa história. Eles não se lembram do sofrimento que causaram a eles, porque agora eles estão causando um sofrimento idêntico aos palestinos. Parece que eles se esqueceram disso. É engraçado que o Bigodinho não tem na Bíblia. Poderiam achar que era uma questão apocalíptica naquela época, mas nada, não tem nada na Bíblia que conecte o Bigodinho lá, o homem do Bigodinho, à vida de Israel. Ou seja, às vezes a gente está achando que está acontecendo coisa apocalíptica, mas não tem nada sendo falado, não tem nada biblicamente falado. Ou seja, são coisas que talvez o Israel ainda vai passar por sofrimentos, mas que não é ainda questões bíblicas, mas que podem ser coisas que conduzam a essas questões apocalípticas. Então, na fala do Benjamin Netanyahu, e eu tenho certeza que em Israel não são todas as pessoas que concordam com o que está acontecendo na Palestina, tá? O povo árabe são um povo irmão, descendente de Ismael, o povo judeu, descendente de Isaac, ambos filhos de Abraão, são irmãos, povos irmãos, mas se odeiam porque são de religiões diferentes, né? Eu tenho certeza que muitos ali não concordam com essa situação. Então nós temos ali o premier Benjamin Netanyahu, que nas suas falas, em nenhum momento se fala em uma solução nitidamente assim. Você não vê uma fala carismática voltada para a salvação dos palestinos. Você só vê uma fala de ódio ao Hamas, né?
parece querendo aguçar que todas as pessoas tenham esse mesmo ódio dele, porque a gente pode odiar o terrorismo, sim, temos ódio ao terrorismo, mas o que a gente não pode deixar de fazer é amar o próximo que está sofrendo lá, que não tem nada a ver com essa palhaçada, não tem nada a ver com essa guerra, que são pessoas humildes, trabalhadoras, que já vêm sofrendo. Eu sempre falo, cara, o que me dá a perceber que parece que são pessoas que sofrem porque existe um sistema opressor que mantém esse sofrimento para uma ocasião oportuna gerar uma guerra com o Irã, por exemplo, né? Com as outras nações de mesma religião do pessoal árabe, né? O islamismo. Então, a primeira coisa que se morre numa guerra é a verdade. Às vezes você pensa que os vilões são vilões, quando na verdade eles não são nada de vilão. E quem são os mocinhos, na verdade, que são os cruéis. Então você tem que estar bem apercebido, porque as pessoas não mostram seu chifre, sua cauda. O mal não revela a sua face, mas pelas suas atitudes, pelo fruto se conhece uma árvore, né? A fala como um dragão, né? Aquela fala que cospe fogo, ódio, mas sabe, não é capaz de falar de amor, só de ódio. Tem alguma coisa errada. Então perceba